irmãs, a paz do Senhor. A missão aí, isso. Vamos começar a nossa escola? Amém? Fazemos isso orando? Pode ser? Aleluia. Esse é o pastor Antônio aí, ó. Que Deus abençoe nossa escola, pastor. Amém. Santo Deus, Pai. Mais uma vez, está aqui na sua casa, aprender a sua palavra. Esta manhã, o Senhor te abençoe, ó Pai. Esse corpo para o povo que estão participando também aqui, operações, você está ordenando para orar, os servos para buscando a tua palavra. Jesus abençoe, Pai, que também aqueles que não puderam comer, Pai, para aprender a tua palavra, que a tua palavra nessa manhã é comunicar a cada coração. Nós pedimos que nos agradecemos. Bom, nós estamos aqui, hoje é dia 6 do 11, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver esse material aqui, eu vou pedir para você ver. Ele é das lições bíblicas da CPAD, foi no terceiro trimestre do ano passado, então tem um ano, e na época a gente adquiriu o material, esperando uma ocasião de um tema, né, que fosse oportuno. Esse material ele já é disponibilizado online, né, na Escola Bíblica Dominical, tem todo o material aqui, inclusive do professor. Os irmãos aí têm todo o material. Então, irmãos, o livro dos Reis, livro dos Reis. No Antigo Testamento, nós temos dois livros dos Reis. E vamos começar, irmão, falando o nome dos livros. Porque no Antigo Testamento nós temos livros, e no Novo Testamento nós temos epístolas ou cartas. Então o livro é Primeiro Reis. Por que é Primeiro Reis? Porque é primeiro livro, né? Não tem problema, a gente ouve com certa frequência, vamos ler em Primeira Reis. É porque no Novo Testamento é que tem Primeira e Segunda Coríntios, Primeira e Segunda Tessalonicenses. Por que Primeira? Porque é primeira epístola. No Antigo Testamento, Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Reis, Crônicas, apesar de que termina com A, Crônicas, mas é primeiro Crônicas e segundo Crônicas, né? Muito bem, mas o livro o nosso material. Nosso material começa com isso aqui, ó, que é a lição que vocês têm, né? A ascensão de Salomão e a construção do templo. Irmão, sobre os reis de Israel, Salomão então é o terceiro rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Aí agora começa a dinastia, né, que são os reis, eles têm que ser descendentes de Davi. Então, monarquia reinava, as que existem até hoje. A gente tem o caso mais clássico, que é a Inglaterra, né? Aí tem que vir os descendentes da Elizabeth. Aí vem, então é a mesma coisa. Aí nós chegamos aqui no livro dos Reis, chegamos em Salomão, né? Chegamos em Salomão. Então, quando é que se deu esse período dos reis? É um período longo de tempo. Nós estamos assim, no Novo Testamento, por exemplo. O Novo Testamento cobre a história cobre mais ou menos 100 anos.
que é do anúncio do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, né? O Evangelho começa aí. E termina com João, o apóstolo João, no Apocalipse, por volta do ano 100. Mas o período mesmo é menos, né? Porque a infância de Jesus é muito pouco. Na verdade, Marcos começa com o batismo de Jesus. E Lucas diz que ele tinha 30 anos. É um período aí de 70 anos. Já os reis, não lembra disso. Uma data assim redonda para facilitar. Em que tempo Saul, Davi, Salomão, né? Davi reinou também 40 anos, Salomão também, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Você tem uma base, qual é o período histórico que nós vamos estar vendo, né? Mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, e termina como os cativeiros, cativeiro de Babilônia, cativeiro da Assíria, todo o ano 600, 550. Então, irmãos, o período dos reis é um período de 500 anos. É um período muito grande, né? Por exemplo, nós no Brasil, da chegada dos portugueses, vamos falar de descoberta do Brasil. Na verdade, é a chegada dos portugueses, né? Quantos anos nós temos no Brasil? 522. É muito tempo, não é? E aí veio, a gente vai para a escola. Quem é que lembra de história do Brasil da escola? Aquelas histórias lá, não lembro, Duque, etc, etc. Então, irmãos, fazendo uma comparação, seria como se aqui a gente fosse começar um estudo desde a chegada dos portugueses. E a gente ia cobrir aqui, não é isso, irmão Mauro? A gente ia tentar cobrir aqui na escola 500 anos de história do Brasil, ia ser uma canseira, não ia? Então, irmãos, o estudo do livro dos reis é isso que a gente vai fazer. A gente não tem pressa de terminar cada lição num domingo, mas tem que ter noção que vai cobrir um período de 500 anos de história, né? E como diz aqui a nossa capa, é assim, ó. O plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade das correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, irmãos, a história humana, história da nação de Israel, história do Brasil, história da Venezuela, a Bíblia, ela coloca um fator aí muito interessante, porque o Deus da Bíblia, ele é Senhor da história, né? Ao contrário dos deuses do Egito, dos deuses de Canaã, que geralmente eram deuses assim, Deus da chuva, igual no catolicismo tem o dia de São José, né? Que é a chuva de São José, que antigamente quando a natureza era certinha, mas na verdade primeiro tinha a chuva. Aí eles santificaram o dia para o povo achar que é São José que manda a chuva. Então, irmãos, eram deuses do rio Nilo, deuses da lavoura, e etc. A novidade, a partir principalmente do livro de Êxodo, é que Jeová, o Deus de Israel, ele é Senhor dos governos da terra, ele é Senhor da história. Aí vem Daniel e outros dizendo, ele levanta governos e derruba governos. Ele levanta nações e derruba nações. Então, irmãos, a gente procura aprender, por exemplo, hoje, né? Onde está Deus na história hoje? Ele tem alguma coisa a ver com isso? Por exemplo, a gente afirmou, e é verdade,
E Jesus não botou voto na urna, nem para PL, nem para PT. Jesus não botou voto em urna. Mas, isso significa que ele não seja soberano e que ele não interfira na história. Não, ele é soberano e ele interfere, né? Então, irmãos, a nossa lição, ela está até livre aqui. Deixa eu pegar por esse texto, que está bem grande, né? Você vai ver aqui, ó. Opa! Ó, irmão, você tem aí, muito obrigado. Vou esconder isso, que não vai falar. Nós voltamos ao sistema de lição, que tem textual e tem tudo, não tem? Você tem o textual aí na sua lição, tem? Ó, aqui. Textual, né? Aí, vamos ver? Vamos ver o textual. O textual a gente fala junto, né? Vamos lá. 1, 2, 3. E não podiam ter em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Irmãos, todo o período dos reis é em volta do templo. O templo, mais do que um prédio onde se oficiava cerimônias religiosas, sacrifícios, orações, corais cantando, certo? O templo em Israel era o centro da nação, o centro político, econômico, né? Até porque quem administrava o templo eram os sacerdotes e os reis, para ser empossado, para vestir a faca presidencial, era o sacerdote que fazia isso. Então, irmãos, é um sistema de governo chamado de teocracia. Nós vivemos uma democracia, sendo demo, povo, governo do povo, pelo menos no papel. E a teocracia é o governo de Deus. Então, irmãos, vocês lembram quais eram os 3 ofícios que havia? Nós temos 3 poderes, né? Na verdade, temos só 2, tem um que manda em tudo. Mas, quais são os 3 poderes nossos? Executivo, legislativo, judiciário. Em Israel havia 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Ele é equivalência aqui. E você, quando lê o livro dos reis, na verdade, uma das perguntas, cuja introdução, o livro dos reis é história, é um livro histórico ou é um livro profético? O que é que a gente encontra, irmão, durante esses 500 anos de reis? Nós encontramos profetas. Inclusive aqui tem a lista das lições, que eu não passei para vocês. Ó, lição 3, lição 4, é sobre o profeta Elias. Lição 6, Elias e Eliseu. Lição 7, ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã, curado de lepra. Então, irmãos, o que nós encontramos é o Senhor mandando profetas falar com os reis. Eu vejo que há uma interferência no que seria hoje o executivo. O rei, ele é o executivo, né? Onde o Senhor manda os profetas dizer: ó, vou te matar amanhã, tu sem vergonha. Não cria vergonha nessa cara sua, não. Vai morrer amanhã. E o profeta ia lá e dizia, né? Essas coisas todas. Então, irmãos, aí nós temos aqui na nossa lição, presta atenção, o templo. Quando lá em Mateus 24, Jesus aponta para o templo e diz: está vendo isso aqui, ó? Não ficará pé
pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando de uma destruição de um prédio, não somente. A destruição do prédio significa todo o sistema político, econômico, militar de Israel vai ruir. O céu vai acabar. Como de fato, depois da morte de Jesus, pelo ano 33, lá pelo ano 60, 62, Roma passou em Israel como se fosse uma máquina de patrola, derrubando tudo, alisou, não ficou nada. Então, o problema é que quando Jesus diz o templo vai ser destruído, o sacerdote que vivia no templo, os governadores que viviam no templo, diz, irmão, seria mais ou menos Jesus chegar lá na Praça dos Três Poderes hoje, dizer, está vendo aqui, ó, Ministério da Justiça, Câmara Legislativa e Senado e Palácio do Presidente. Não vai ficar uma pedra em pé desses prédios. Imagina o recado. Não é isso? Porque ele não está falando só da destruição do prédio. Isso seria preso na hora. Seria o que, irmãos? Ato antidemocrático de ameaça às instituições. Foi o que Jesus fez. Quando ele disse para o preto que não vai ficar nada aqui, ele estaria fazendo uma ameaça às instituições de governo. Estava tudo representado ali. Mas, irmãos, a nossa primeira missão, fala da ascensão de Salomão e da construção do templo. Mas a verdade prática, o que a gente vai conseguir introduzir hoje, vai introduzir, é que quando se fala em Salomão, descendente de Davi, ele tem um atributo que se destaca. O que era de Salomão que se destaca? Sabedoria. Sabedoria de Salomão. Inclusive, a rainha de Sabá, lá do sul, que ninguém sabe o que é isso, no fim do mundo, uma viagem de meses e meses e meses, mar perigoso, mar revolto, para conhecer. E depois de ouvir Salomão, o que ela disse? Não me contaram nem a metade. Salomão entendia de botânica, de veterinária, escreveu 3.000 provérbios e tal. Então, irmão, chama aqui a atenção, aqui inclusive o nosso texto, né? Vem aqui. Verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para quem? Para nós. Irmãos, o assunto chamado maturidade espiritual. Uma pessoa madura, é bom de você lidar com ela. Você não pode, por exemplo, cobrar certos posicionamentos de um pré-adolescente que assuma responsabilidade, que ele pode simplesmente, porque ele não é uma pessoa espiritualmente amadurecida. Bom, a gente tem amadurecimento emocional, né? Amadurecimento psicológico, inclusive para quem vai casar, a gente quando pode aconselhar, a gente aprende isso, né? As pessoas que vão casar têm que ter acima de tudo o quê? Maturidade
maturidade para manter a palavra. Não sabe que o casamento todinho, do ponto de vista do relacionamento do casal com Deus, é uma palavra. Você quer mesmo viver com essa pessoa até que somente a morte separe vocês? Aí vem os trem bonitos de falar, na riqueza ou na pobreza? Na riqueza não é difícil não. Na saúde ou na doença? Na saúde é bom, mas quando o outro fica paraplégico. E aí vai. Então, irmãos, aí a pessoa diz diante de Deus, sim, já assistiu muito. O que se espera? Que essa pessoa seja madura o suficiente para garantir sua palavra. Eu disse que cada um dará conta da palavra. Para Deus, irmão, assinaturas em documentos servem. Até porque no caso de casamento, quem faz é o cartório. A igreja não casa ninguém, não. A igreja, para abençoar, tem que já vir uma certidão de casamento. É lá. Então Deus trabalha com assinaturas de papel, sim. Ele mandou Jeremias guardar a escritura, essas coisas. Mas perante Deus, aí a gente pergunta, né? Essa coisa. É adulto ou é moleque? Ou é moleca? Tem moleque? Tem, né? Moleque. Pelo menos saudade é bem, né? Você tem maturidade para sustentar essa palavra? Você vai viver até morrer? Então, irmãos, para a maturidade espiritual, amadurecimento espiritual, é o contrário de meninice espiritual. E o pedido de Salomão, aqui vem as leituras que eu não vou fazer, né? E a gente tem aqui, ó, leitura em classe. Leitura em classe. Ó, vamos ler o 4, do 29 ao 36, a gente não vai poder ler hoje, mas tem diz assim, ó. 1 Reis 4, 29. E Deus a Salomão sabedoria. Então, irmãos, essa sabedoria aqui que foi dada a Salomão, ela veio de Deus. Se ela veio de Deus, ela é natural ou é sobrenatural? Sobrenatural. Nós não estamos falando que Salomão, devido ter professores, os melhores que existiam, então não está dizendo que ele recebeu uma dotação, um dom sobrenatural chamado de sabedoria. Quem vai procurar saber exatamente, trocando em miúdos, o que vem a ser essa sabedoria, né? E muitíssimo entendimento. Olha, irmão, sabedoria e entendimento. E largueza de coração. Presta atenção na palavra coração. Como o rei é colocado por Deus e ungido através do sacerdote e aclamado pelo povo, o que aclamar? A grande questão, irmãos, que Salomão vem falando para cada um de nós, porque Deus tem para nós, para cada um de nós, uma função no reino dele. Deus não tem funcionário fantasma. É esse nome? O que é funcionário fantasma? Aparece lá fim de mês para receber, e durante o mês ele faz o que? Ele gasta dinheiro. Deus não tem funcionário fantasma. Todos nós, como servos do reino, funcionários do reino, também temos um relacionamento. E a grande questão para Deus é: e o seu coração está onde? Né? Ele vai fazer aqui uma alusão. Davi é o único homem na Bíblia que diz que o coração dele era como? Me lembra? É o único. Só Davi, o coração de Davi era o quê? Como é que é, pastor Antônio? Segundo, o coração de Deus. É lógico que nós estamos falando de uma linguagem figurada, porque Deus é Espírito.
E diz lá nas cartas de Paulo a Timóteo que mora em luz que ninguém viu e nunca vai ver. Então Deus não tem corpo físico. E você tem mais um corpo humano de Jesus ressuscitado. Vamos deixar para outro dia, né, Lu? Outro dia que isso aí dá um ano de discutir. Mas quando fala dos irmãos de coração, vamos lembrar, quando a Bíblia fala de coração, é uma linguagem, não está falando do músculo que bombeia sangue. Não é esse coração. É porque o coração fica dentro. Na verdade significa você mesmo, seu ser interior, aquilo que você é, seus valores, suas virtudes, suas fraquezas, você, que seria em inglês self, você, entendeu, né? O coração quer dizer eu mesmo, não só o corpo físico, meus pensamentos, minhas ideias, meus sentimentos, projetos, alma, espírito, etc. Então, o coração de Salomão, Deus deu para ele largueza, coração largo, a vida interior dele era muito rica. Era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, que toda a sabedoria do Egito, quer dizer juntos. Pega todos os sábios daquela época, de todos os, inclusive do Egito. Por que Egito? Porque na época dos reis, irmãos, uma grande influente potência era o Egito. Poderio militar, poderio econômico, influência para decidir as outras nações. Era tipo os Estados Unidos hoje, que destine, resolve o destino dela, a nação egípcia, e das nações ao redor. Então, juntando tudo, Salomão tinha mais do que todos eles. Aí diz aqui, era mais sábio, aí cita os nomes aqui, ó. E disse 3.000 provérbios, os seus cânticos 1.005. Bom, também falou das árvores, desde o cedro do Líbano até da busca, que está na parede, animais, aves, répteis, peixes, e viam todos os povos do livro de todos os reis da terra. Com todos os reis da terra, é praticamente uma reunião da ONU. Hoje, nós temos quantas nações no mundo hoje? Se você quiser 200, né? Mais ou menos. Não é isso, são 200. Faltam 200 nações reconhecidas hoje no mundo. Dessas, quase as 200 têm representação na ONU. Seria dizer aqui, irmãos, que todos os reis, se fosse hoje, talvez seriam os diplomatas, aproximadamente aí 200 nações, vinham para fazer o quê, irmão? Ouvir Salomão falar. Muito bem. Aí vem aqui no capítulo, no ano 480 depois que saíram os filhos de Israel do Egito, a gente pergunta, aquela questão, quando foi o êxodo? Daqui foi 480 anos depois do êxodo. Mas o êxodo foi por volta, assim, uma data redonda de 1500. 1500. E nós estamos distantes do êxodo e dos livros de Moisés 3.500 anos. Irmãos, veja assim as dificuldades que a gente tem para entender as literaturas de Moisés, porque foram literaturas produzidas há 3.500 anos atrás, numa língua. E os próprios judeus não sabem o que quer dizer a palavra. O que é isso aqui? Se puser o ponto aqui é uma coisa, se puser o ponto de cá é outra, né? Muito bem. Aí, irmãos, no
Salomão começou o quê, irmão? Edificar a casa do Senhor. Projeto de governo. Você presta atenção aqui, irmão. Em sua sabedoria, Salomão quer reinar e reinou 40 anos, com toda a oposição. Mas o nome Salomão quer dizer o quê? Vem de Shalom. Quer dizer o quê, Salomão? Traduzido para o português. Homem de paz. Cívico. Homem de paz. E este homem de paz, você sabe como é que ele começou a reinar? Vê lá no capítulo 1 e 2. Mas quando alguém diz assim, vou pacificar o Brasil. Salomão pacificou. Tinha muita gente contra, tinha um bocado de revolta. Como é que Salomão resolveu o problema dos opositores? Quem sabe? O homem pacífico matando. Ô irmão, meu reino tem paz. Por quê? Porque todo mundo quer contrabater. Cuidado com essas ideias. Vamos pacificar o Brasil. Pode significar a eliminação de todo mundo que não concorda. Aí acabou. Né? Mas irmãos, aí veio, né? Aí no 11 veio, fala, quando você edificar essa casa, assim edificou Salomão a casa e a acabou. Terminou. Parece que ele levou 7 anos naquela construção. Você vê a lista dos trabalhadores, não vai quase 1 milhão de gente trabalhando na construção civil, construindo aquele templo, porque ali havia madeira, havia pedra, havia metais para o templo, para escultores, candelabros e instrumentos, garfos, entalhadores de madeira, né? Muito bem. Aí, irmãos, aqui começa a nossa missão, mandando interagir com vocês, vendo a questão de diferença entre sabedoria, como é que manda aqui, ó? Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Ou em ciência, e como diz na teologia latina, do Tomás de Aquino, do Agostinho, sapientia. Sabedoria e ciência. Salomão, para ter o bom governo, precisou das duas. Ciência. Não, política é uma ciência. Eu fiz política na Católica. Imagina, 1980, política na Católica. Até a cueca dos professores era vermelha. História, 80. Né? Então, irmãos, política é uma ciência. Né? Não sei se... Mas não tem jeito de exigir que o Estado é lei, mas os vereadores, prefeitos, executivos, devia ter pelo menos que o próprio Estado fornecesse um curso básico de política, como ciência, né? Que não tem a ver com partidos, tem a ver com outras coisas. Muito bem. Mas qual é a diferença entre ciência e sabedoria? Precisa das duas? Vamos lá. O que é ciência? É a verificação de fenômenos concretos. O que é que caracteriza algo como científico? É que quantas vezes eu repetir aquela experiência, o resultado será o mesmo. Quantas vezes eu pegar um copo de água, eu não faço isso, mas eu puser um pacotinho de suco em pó e mexer, se for de morango vai ficar rosa, se for de limão vai ficar verde.
Então, é tipo assim, irmãos, como é que a gente tem uma definição? É o estudo dos efeitos. Não é o efeito de misturar isso com isso. Já, irmãos, quando fala de sabedoria, vai em busca das causas que estão por trás. No caso de história, história é uma ciência. E não é neutra, não. O historiador tem o seu viés ideológico e ele lê a história pelo seu viés. Inclusive, a história é um problema. Os irmãos viram que estão apagando a história. Não pode no Brasil falar que fulano de tal teve preso no Brasil. Pode não. Não pode falar isso. Não pode falar no Brasil que fulano de tal foi condenado em 3 instâncias e é culpado dos crimes. Não pode falar isso. Não, irmãos, um dos procedimentos políticos é apagar a história. Chama reescrever, apagando o que não interessa, e aí me parece que foi o Xuxa lá da Inglaterra. Vamos, diz a frase: um povo que não conhece o seu passado tende a repetir. Povo que proibido de conhecer os erros de um partido, de alguma coisa no passado, como a gente está vendo, está sendo proibido, a tendência é repetir. Isso foi o Júlio lá que falou essas coisas, né? Então, irmão, quais são as causas? No caso da história, levantamento de reis e queda de reis. Os impérios, a gente viu Daniel, viu no Apocalipse, aquela estátua, começa com a cabeça de ouro, termina com os dedos de barro. O que está por trás da queda dos reis e da breve, esperamos, queda da estátua? Começou com Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, Império Romano, que vai se surgir. Aí vem uma pedra do céu, bate nos pés, a estátua cai e rebenta. O que vem dizendo para nós, irmãos, é que por trás da história política, econômica, militar das nações está um que rege a história, Deus da Bíblia. Né? Então, irmãos, sabedoria ou virtude. A Bíblia tem a palavra virtude, você já viu? Estou até deixa mostrar aqui para você, virtude. Virtude em toda a Bíblia, tá vendo? Toda a Bíblia, virtude. Ó, no Novo Testamento, a virtude, irmãos, ela tem 2 sentidos na língua portuguesa. Inclusive tem aqui, ó, em virtude de Daniel, o rei assinou. Em virtude disso quer dizer o quê? Em consequência. Em virtude disso, em consequência. Mas existe uma virtude, aqui, ó, 2 de Pedro 3, virtude. 2 de Pedro 5, acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude, ciência. No Novo Testamento, diz que nós temos 3 virtudes, chamadas 3 virtudes teologais, da teologia. Lá em Coríntios 13, permanece a fé, fé, esperança e amor. Mas quando você estiver lendo cartas de Paulo, fica com a canetinha marca texto, e geralmente Paulo fala num versículo em fé, no outro ele fala em esperança, no outro ele fala em amor. Essas três. Mas, irmãos, o que é uma virtude? Pergunta aqui, o que é
Pedro disse que o crente tem que ter virtude. É uma qualidade, isso. Virtude é uma qualidade. Seria então um adjetivo que qualifica adjetivo, Davi? Você quer dizer, né? Virtude, se ela é qualificativa, ela é um adjetivo, né? Adjetivo que qualifica. Virtude na língua portuguesa é um adjetivo, é uma qualidade, mas quer dizer o que mesmo? Pedro está dizendo aqui que se você tem fé, você dá você aqui, ó, 2 de Pedro 5. Se você tem a fé, não tem coisas na Bíblia que é igual Durepox. Você toma uma caixinha de Durepox, vem o que dentro? Geralmente um branco e outro da cor que você quiser. Eu já assisti. Só um deles funciona quando você pega os dois, amassa, mistura, deixa ali virar, você não desmancha mais nunca. Então a Bíblia, ela é cheia dessas químicas, né? Eu lembro bem da química da feijoada. Oh meu Deus, uma hora dessa, começar a falar em feijoada. Toda feijoada tem bolo. E toda feijoada tem laranja. Feijoada, sem bolo, sem laranja, eu não conheço. Só me lembro de Derval que estava servindo feijoada, fez uma promoção. E o rapaz perguntando, e o macarrão, né, filho? Qual a moça? Por que, irmãos? Aqui temos a Camila, que tem na nutrição também. É porque a couve, o seu organismo, sua flora intestinal, etc., não consegue retirar da couve os nutrientes que você quer tirar. Você come sua couve, ela entra e sai. Aí se você mistura um ácido, uma laranja, aí consegue processar e antes da couve ir embora, você deixou todos os nutrientes, né? Eu aprendi cedo, de manhã uma colherinha de açafrão, isso é um santo remédio. Mas aí eu vi falando, tem que botar uma pitadinha de pimenta do reino. Afinal, não aprovei. Então, o Pedro está dizendo aqui, ó. 2 de Pedro 5, deixa eu mostrar bem grandão aqui para você. 2 de Pedro 5. Exato. Ó. Por isso mesmo, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Mas a palavra virtude aqui, eu estou com ela aqui, é a palavra areté. Areté. Virtude. Mas eu procurei aqui para nós a etimologia da palavra virtude. É da palavra virtude que vem a palavra vir, rio. Vir, o que é a palavra vir? É o quê? Todo mundo aí sabe, fala para mim. Viril tem a ver com homem ou com mulher? Com homem. Quer dizer, o sujeito é viril, ele é o quê? Ele é um espada. e diz assim, irmão, a gente encontra interessante que, irmão, as sucessões, você vê a sucessão de Moisés para Josué, as falas de Moisés para Josué, as falas de Deus para Josué, seja homem. Davi fala para o seu filho Salomão, seja homem. Viril. Ele pode aplicar hoje para a mulher, seja macho, né? O Paraíba que é mulher macho, né? Paraíba é mulher macho. Mas a virtude, ela tem a ver com esse nome de onde ela vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem do latim virtus, força moral. Que vem de vir, que quer dizer homem, varão. Tem uma palavra na Bíblia para macho, quer dizer varão.
Então seja virtuoso, ó. Aqui, ó, a fitinha, deixa eu ver aqui, ó. Etimologia, você foi. Etimologia de sua referência compreende o latim virtus. E sobre esse distingue uma raiz em vi, associada à valentia do guerreiro. Seja corajoso. Seria uma qualidade própria para todos os sistemas científicos. Assim, como é que é, doutor? Qualidade própria para todos os sistemas científicos. Muito bem, uma qualidade própria para produzir certos efeitos. Então, irmão Salomão era virtuoso. Provérbios 31, mulher, macho. Mulher virtuosa. Significa uma pessoa de fibra. Mulher virtuosa também. Traduziu o português. Certamente lá não é virtuosa, porque virtuoso teve a ver com o viril de macho. Mas é uma qualidade, como bem disse aqui o irmão, o pastor Antônio, o André, que Pedro está dizendo aqui para nós, irmão, aqui, ó, que se você tem fé, seja positivo. Porque tudo tem a ver aqui com o que Jesus disse, a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Se não se negocia o que é. Se não é, não tem como passar a ser. Não se negocia, que é o problema da era da pós-verdade, né? Foi um dos russos lá, soviéticos, que disse, não sei qual deles, foi ele que disse, uma mentira, se explica, repetida indefinidamente, ela vai se tornar o quê? Na mente das pessoas? Verdade. É o trabalho da mídia. Passar uma versão, passar uma versão, passar uma versão, passar uma versão, até que você não desconfia que aquilo é só uma versão. Então, irmão Salomão, a gente está vendo essa questão de virtude, porque o nosso textual, lembra aqui, ó? Nosso textual, ele diz assim, ó, nosso textual, né? Ou nossa verdade prática. Deus espera dos seus filhos essa maturidade espiritual de ser uma mulher virtuosa, Provérbios 31, ou de ser um homem virtuoso, Pedro 5. Ok? É preciso crer, irmãos, isso vem sobrenaturalmente. Trocando em miúdos, irmãos, a ciência, talvez ela esteja aqui nesse versículo que diz aqui, ó, entendimento, sabedoria e entendimento. Entendimento é conhecimento científico da coisa. Se você é técnico de TI, não é isso, bem? Tem que conhecer, senão você vai lá e ferra o computador do cara todinho, deleta tudo e se ferra. Amém, irmãos? Agora, em que a palavra sabedoria, você deu passada aqui uma vez, quando Moisés disse para fazer o tabernáculo, não lembro uma coisa. Até o tempo de Salomão, o povo adorava a Deus e a morada de Deus era numa tenda, um tabernáculo de madeira e de lona. A partir de Salomão, vai ser um prédio com paredes folheadas, as medidas vão ser diferentes um pouco do tabernáculo. Os utensílios do templo vão ser refeitos. E aí, irmãos, mas precisa de pessoas para entalhar. Você já viu bem aqui, irmão? Deixa eu ver, deixa eu tentar te mostrar. Eu não abri nenhuma vez, parece não.
texto interessante sobre o templo e o paraíso, onde que mais ou menos, não vou entrar nessa questão com vocês não, mais ou menos Salomão é o novo Adão e o paraíso está sendo recriado. Entendeu? Vamos ver o que a gente acha. Aí aqui que pensa. E aqui pensa. Irmãos, no templo tinha esculpida, vamos ver aqui se eu mostro aqui para vocês aqui. Diz aqui a madeira, dizendo que era feito. Muito bem. 2 querubins. As asas assim. Quando Adão foi expulso do jardim, o que foi colocado na porta do que tinha sido o paraíso? Anjos com espada para ninguém entrar. Vai ver aqui. Olha, irmão, também veja aqui. Querubins, palmeiras, olha, irmão. As paredes eram feitas com figuridade de palmeiras e flores. Dando a ideia, se você está num lugar com palmeiras e com flores, você está num local oásis, jardim, porque flor é coisa de jardim. No templo diz aqui, ó, as portas 32 eram enfeitadas com figuras representando querubins, palmeiras e flores. Vamos ver aqui. Levou 13 anos, não foi 7 não. Ao palácio dele que levou 13 anos. Tinha colunas de bronze, que eu vou dizer aqui, com romãs. Você entrava no templo, você parece que estava no jardim, tinha romã, tinha palmeira, tinha flores, quer ver? Isso aqui, irmão. Romã, 200 romãs entalhadas, né? Lá, tanque de bronze. Irmão, fez um tanque 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro, 13,20 metros de circunferência, cheio de água. Lembrando que no jardim tinha os 4 rios, tinha água ali, né? Muito bem. E aí fez o seguinte, interessante, não tinha 12 touros, 3 touros para um lado, 3 touros para o outro, e virado para lá, e esse tanque de bronze, as pernas deles eram 12 touros entalhados, né? Muito bem. A capacidade do tanque, estão lendo aqui comigo, irmão? Dá para ler? Era de mais ou menos quantos mil litros? Dá para vocês lerem? 40.000 litros. É água para o mundo inteiro. 40.000 litros d'água. Para dizer que aqui tem água. Aqui tem água. Tem romã, tem flores. Vamos ver se fala mais aqui. Muito bem. Aí, irmão, que vem a lista, a gente vinha falando do templo como sendo essa representação aqui, né? Aqui é o nosso material.
O que significava então é esse tempo? Agora eu quero falar para você aqui, em 10 minutos, quero falar nessa aula de hoje. Salomão entendeu? Bom, sabedoria é uma arte, eu vinha falando disso. Esses artistas que entalharam as romanas, as flores, os querubins, fizeram esse tanque de bronze. O irmão trabalha com metal, é um baita tanque, né, irmão? De bronze, né? Sendo que vocês não tinham maçarico naquele tempo, não, era no carvão mesmo. Tá bom, porque o aqui é o homem com fogo, né? O negócio é no fogo. Leva até lá e entra no fogo, vai ser dentro. É isso, não? É bom. Lá, irmãos, a palavra que diz que esses artífices tinham que ter conhecimento de entalhar madeira, esculpir bronze, incrustar pedras em coisas preciosas, é chamado de arte. Mas é a mesma palavra, irmãos, que é usada para sabedoria. Irmãos, em toda ciência, geralmente se precisa de uma arte. Não basta dominar a técnica, por exemplo, música. Você pode saber, dó maior, dó menor, mas para você ser um compositor, você tem que ser artista. É como a gente que estuda pregação, que chama homilética. A oratória é uma ciência. A pessoa que prega sempre, geralmente fez algum cursinho, ou pela internet, ou avulso, mas sobre a ciência da comunicador e receptor, volume de voz. Mas tem que ter arte, irmão. Tem arte. Eu acho que é igual dirigir carro. Tem gente que tem gente que só anda com carro, porque ele precisa o tempo todo assim, ele sabe mexer no volante e passar a marcha, mas meu Deus. Então, irmãos, aqui se tratando de exercer as funções que Deus tem para você. Por exemplo, Romanos 12 diz que quem ensina, faça o quê? Quem lembra qual é a palavra que ele usa lá? Esmere. Amigo, você é professor de escola dominical, um grupo de crianças, se esmerar eu sei, está certo? Não, é passar no esmeril. Esmerar é passar no esmeril. Para que a gente passou uma coisa no esmeril? Geralmente, para ficar fiadinho, olhar para esse marcão não, você passa para mim. Aqui tem uma parte que cabe a você. Deus fez o chamado, te colocou para agir, o Espírito Santo te capacita, mas tem uma parte de se esmerar que cabe a você. Procure aprender, procure se aperfeiçoar. Então, irmãos, a sabedoria política, agora de política, Salomão recebeu sabedoria, inclusive, irmãos, quando ele pede a Deus aqui, presta atenção, uma coisa muitíssimo interessante. Como é que ele pede para Deus aqui? Para que ele pede sabedoria? Então presta atenção nisso aqui, que é um problema que está havendo. Nós temos um vereador. O senhor é presidente da Câmara, irmão Juliano? Presidente da Câmara. Tem mais político aqui? Candidato, prefeito? Tem Zé Cirilo, né, Zé Cirilo? Então, irmão, Salomão, ele tem uma coisa aqui muito interessante, presta atenção, irmão. Ele pede assim, né? Salomão pede sabedoria a Deus. Aqui vem. Primeira humildade. Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei governar. Irmãos, é uma virtude, não é um defeito.
É uma virtude do crente reconhecer que em qualquer coisa, você é cozinheira, você é torneiro mecânico, atende farmácia, vende peça, faz o quê? É reconhecer que na verdade você não tem todo o potencial. Mas se você pedir a Deus, Ele te faz o melhor advogado, faz o melhor vendedor de peças. Então, a humildade precede o quê? A honra. E o orgulho precede o quê? A queda. Então, o Salomão tem, Senhor, olha, ele foi preparado, ele tinha 20 anos, é verdade que ele tinha só 20 anos. Quando ele começou a reinar, ele só tinha 20 anos. É verdade que ele é jovem. Não sei governar, ele não sabia na prática, mas na teoria ele era formado em política, certeza. Ele foi preparado desde que nasceu. E foi uma coisa linda. Salomão era o 10º filho de Davi, na dinastia tinha 9 na frente dele. 9. Aí é que entra as tramas da história. A mulher preferindo que Davi era Batseba. Era a paixão da vida dele. Já que ele tinha lá uma medusa. Aí ela chega. Mulher, cara. Vai passar o senhor é meu filho, né? Meu filho, né? Meu filho, né? Sabe? E ele esperto, você já dois pés no sacerdote. Ela está certa, filha. Só MBA em política e tetragraduado, mas Senhor, senti. Ele diz aqui, irmão, aqui eu estou no meio do povo. No meio? Mal políticos do meu Brasil, varonil. Veja essa frase aqui, ó. Vou tirar aqui para poder, que aqui é. Mas aqui diz assim, ó. Aqui estou eu no meio do povo. Nós estamos vivendo não só no Brasil, inteiro, um distanciamento entre os políticos e o povo.
O povo está para um lado e eles estão para o outro. E essa coisa, irmão, de no meio do povo, no meio mesmo. As pessoas podem ver. Deus, seu Salomão, ô rapaz, satisfação, vem, e ó, não está. Governante do povo. Sabe a história, né? Governante que governou. Mas ele diz assim, irmão, estou no meio do povo, que o Senhor escolheu para ser meu, com rodada e sabedoria para que eu possa governar o povo. Irmãozinho, e não era democracia não, hoje é democracia, a gente está vendo o povo reclamando que todo poder emana. O povo, como ele vai fazer quando o povo está num lugar e o político está do outro lado do mundo? Salomão entendeu, irmãos, que governar é povo. Está no meio do povo. Inclusive nós vamos ver aqui em seguida, uma dessas demonstrações de sabedoria, foi aquelas duas prostitutas, que o menino morreu. Aí nós perguntamos, desculpa, irmãos, o rei de Israel, a maior potência da terra, nos dias de Salomão, irmãos, a maior potência econômica, bélica, militar, e não sei o que você quiser, do mundo era Israel. Agora não presta atenção nisso aqui, este homem, Salomão, em trono de ouro, a maior potência econômica, vai resolver querela entre duas prostitutas. Esse homem viveu ou não viveu com o povo? Mas irmão, tem umas alegorias, tem um monte de trem esse negócio desse menino, foi decretado a morte, no terceiro dia você vai ver lá, no terceiro dia da Bíblia fala da ressurreição, no terceiro dia, é que o menino já tinha declarado, mata o menino, então, fica violando as duas, no terceiro dia só não decreta, não morre. Já não sei bem, agora, né? Então, eu queria só mais 3 minutinhos. Eu quero comparar, vocês sabem que o Novo Testamento compara Salomão e Jesus. Salomão e Jesus. Jesus mesmo falou, Salomão disse, eu sou maior que ele. Projeto de governo de Salomão, construir o templo. Porque o templo centralizava as 12 tribos. Todo mundo tinha que vir em Jerusalém. Inclusive, quando as 10 tribos se separam, isso, só duas. As 10 tribos se separam, vai fazer o reino do norte, vai fazer um reino lá em Samaria. Era esse o problema. Lembra a samaritana de Jesus? Senhor, vocês dizem que em Jerusalém, todo mundo que quisesse adorar tem que ir em Jerusalém. Olha a ideia, o projeto Jesus diz assim, eu vou construir uma coisa aqui, porque a gente está vendo que é construir, né? Da esquerda,
Salomão escravizou o seu próprio povo. Ele colocou outro Deus para ser escravizado. Quem está trabalhando com comida. Só. Então, a estratégia do governo. Então, o governo tem um ponto de foco. Você quer governar, tem uma coisa. Mas você tem que saber qual é. Tem uma coisa que você quiser governar. Para quem é antes. Eu sou. Que coisa é essa? Uma coisa, né? Porque a gente precisar. Marca, né? E as pessoas têm uma coisa. Uma só. Qual é? E Jesus entendeu também. Salomão entendeu. Jesus entendeu. Deus, mas ele deu o livro dos reis. Começa com a construção do. Você sabe como é que termina o livro dos reis? Com o reino sendo destruído. Começa com Deus, termina com a destruição. Mas Jesus disse, mas a minha igreja, pessoal, é a vamos entender isso? Que igreja é uma governo. E nós já vimos isso na sociedade. Tem 3 pilares pelos quais Deus governa. Primeiro deles é o Estado. As constituições dos Estados são boas. Brasil aqui, temos que ter uma PGN. O Estado. Depois a família. Como é que Deus não tem essa humanidade sem estar com ele nosso vivo, nós esperar a família? Se hoje à noite, eu quero convidar, nós temos uma palavra para fazer comentando, nós temos a palavra da tia Cátia, aos pais, todos nós que não estávamos caminhando, muita gente trabalhando, aí a gente hoje na mensagem, a gente vai produzir aquela experiência para ele ver a palavra. Eu não tenho Estado, tem a família e tem a igreja. Tem gente que vai ter a sua igreja. A igreja é muito a igreja. Pode ver. Toda autoridade é constituída por Deus, nós estamos na Constituição. E a autoridade faz essa Constituição. Está dentro da forma. Então, Jesus teve a mesma sabedoria de Salomão. Ele disse: essa sabedoria não é que Salomão construiu um prédio, construiu uma multinacional que se sustenta financeiramente. Tem os seus líderes, outros, o mundo, né? Porque assim, você é pastor, vai isso de pastor. Não, mas vai voltar aí, você não sabe. Mas, irmão, vamos continuar isso aqui. Existe uma correlação bem importante entre Israel e o templo e Jesus que vai vir. Ele pode pintar. Só que o templo lá na Galileia dele não pintar. E a igreja é aquela massa de pão, né? Então vai lá fazer ela cresce. Mas a frente, se crê, todo mundo crê, cada coisa do santo que ela desce. Vamos fazer, vamos falar de governo para nossas vidas, né? Vamos entender que a gente tem que ser virtuoso. Que é virtuosa. Pessoa que é sim. Não é que eu deixei de dizer, mas tem que ter palavra. O nosso livro de ensino de governo, na parte de ensinamentos práticos, tem uma que diz assim: crente tem que ser uma pessoa de palavra. Para aquele que